Sabe, normalmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, rola uma expectativa de, tipo, muita precisão, né? É quase como engenharia mecânica. Uhum, total. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, vai pro hospital. Aí o raio-x mostra aquela linha branca toda irregular no osso e a pessoa de jaleco simplesmente aponta pra tela e diz, olha, aí tá o problema, vamos consertar. Exato. É uma coisa, assim, visualmente incontestável. É binário, né? Pois é, quebrado ou não quebrado. O tratamento é super direto. Isso traz um conforto enorme pra gente. O ser humano adora quando as coisas são claramente visíveis. Quando os problemas e as soluções podem ser, tipo, perfeitamente categorizados em caixas. Com certeza. Mas aí a gente dá um passo pra fora da ortopedia e entra no mundo da neurociência. Aí a história muda. Sim, entramos na parte de desenvolvimento cognitivo. Sabe, na forma como o nosso cérebro processa e armazena informações, e de repente é como se aquela máquina de raio-x tivesse quebrado completamente. Exatamente. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica que é, para ser bem honesto, incrivelmente turva. E super cheia de achismos, né? É a definição absoluta de águas turvas. Porque quando o assunto é a forma como o nosso cérebro retém conhecimento ou aprende uma habilidade nova, as variáveis são simplesmente infinitas. Subjetivas também. E, na maior parte do tempo, totalmente invisíveis a olho nu. Uhum. E é exatamente por isso que a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve a mais uma imersão analítica profunda. A missão de hoje é gigantesca. Muito grande mesmo. Digo de que aprender é sinônimo de, tipo, estudar horas a fio até a exaustão física, sabe? Nossa, sim, esse mito é clássico. Né? Vamos entender o que de fato acontece ali no nível biológico do cérebro de quem consegue aprender rápido e com qualidade. E para a gente conseguir navegar nessas águas turvas com segurança, a nossa análise de hoje cruza perspectivas muito ricas. De um lado, nós temos os conselhos que são diretos, super práticos e quase viscerais de um educador brasileiro lendário, que é o professor Pierre. Um clássico. Pois é. E do outro lado, a gente mergulha no material de pesquisa que é muito denso e revolucionário do Dr. Justin Song. Ele é um ex-médico que fez uma transição de carreira para se tornar um treinador de aprendizado de altíssima performance. E eu já vou logo dando um aviso preliminar para o pessoal que está escutando, porque assim, eu fiquei completamente chocada com o material dessas fontes. De explodir a cabeça, né? Muito. Porque muitas das técnicas que a nossa sociedade considera o absoluto padrão ouro na hora de estudar, coisas como, sei lá, grifar textos com marca-texto colorido, resumir copiando trechos inteiros, ou fazer aquelas montanhas intermináveis de flashcards, tudo isso pode, na verdade, estar atrasando severamente o funcionamento do nosso cérebro. É uma mudança de paradigma que, incomoda muito no início, mas a nossa conversa começa estabelecendo um princípio básico que é super defendido pelo professor Pierre, que é a questão da atitude e da urgência do estudo. Sim, a famosa regra dele. Exato. Ele tem uma regra de ouro que dita o seguinte ritmo: aula dada, aula estudada hoje. E olha, a ênfase na palavra hoje é absolutamente inegociável na metodologia dele. E o detalhe é que ele não para por aí, né? Ele implora de forma muito enfática para que o hábito da leitura diária seja mantido a qualquer custo por quem quer aprender. Sim, ele bate muito nessa tecla. Tem até aquela brincadeira famosa dele dizendo tipo, leia qualquer coisa, nem que seja para ler 50 tons de cinza. Eu lembro disso. O que importa para ele é essa atitude ativa e solitária de decodificar as palavras. E a atitude é, sem a menor dúvida, o primeiro passo. Porque sem sentar na cadeira e decidir fazer o trabalho focado, nada vai acontecer. Lógico. Mas tem um alerta crítico que a gente precisa levantar aqui, e isso é fortemente embasado nas pesquisas do Dr. Sung. A atitude, ela liga o motor do carro. Mas é o método, o como a gente estuda esse conteúdo, que vai ditar se ele vai fixar na memória a longo prazo. Ou se vai sumir, né? Exato, ou se vai evaporar do córtex cerebral em questão de poucas horas. E para ilustrar bem essa diferença entre apenas reter informação e realmente aprender, a gente tem uma história fascinante nos nossos arquivos. Sim, é o caso clínico de Kim Peek.
Para quem talvez não conheça o nome, ele foi o homem que inspirou o famoso filme Rain Man, ganhador do Oscar e tudo mais. Nossa, baita filme. Pois é, o Kim tinha uma condição cerebral raríssima e uma memória fotográfica que, assim, beirava a perfeição absoluta. Só para dar uma ideia de como era, ele era capaz de memorizar livros inteiros, palavra por palavra. E ele lia 2 páginas simultaneamente, sabe? Mentira! Uma com cada olho? Uma com o olho esquerdo e outra com o direito, em poucos segundos. Gente, literalmente uma máquina humana de raio-x para livros. Ele escaneava e salvava o arquivo no cérebro. Exatamente isso. Mas é aqui que entra o paradoxo que muda toda a perspectiva. Porque apesar de ter toda essa montanha de informações armazenada perfeitamente na cabeça, ele sofria absurdamente para resolver problemas lógicos complexos do dia a dia. Caramba! Ele não conseguia aplicar esses dados retidos em situações novas. Ele não conseguia deduzir conceitos. E isso prova categoricamente, do ponto de vista da neurociência, que memorizar, ou seja, armazenar dados isolados de forma mecânica, não é a mesma coisa que aprender. Tá, vamos desempacotar isso um pouco, porque é aqui que a intuição da gente começa a bater de frente com a ciência. Hoje em dia, todo influenciador de estudos jura que a repetição espaçada, o tal do Active Recall e o uso de aplicativos de flashcards como o Anki, sabe? É a febre do momento. Pois é, revisar conceitos incessantemente lá é a salvação. Dizem que é o segredo dos gênios modernos, todo mundo recomenda. Sim. Então, basear uma rotina de estudos pesada exclusivamente em criar e revisar flashcards é tipo tentar encher de água um balde que tá todo furado. Olha, a analogia do balde furado ilustra isso com perfeição. E a explicação biológica para esse furo no balde está no que a gente chama de curva de esquecimento. Tá. A gente precisa entender que o nosso cérebro é uma máquina biológica focada puramente na eficiência energética. Apesar de representar só uns 2% do peso do nosso corpo, ele consome em média 20% da nossa energia diária. É muita coisa. É uma usina, né? Então, como medida de sobrevivência, o cérebro apaga implacavelmente tudo que ele julga desnecessário para economizar. E o critério dele para desnecessário é bem simples: qualquer coisa que não esteja firmemente conectada a uma rede maior de significado. Ou seja, se a informação tá ali solta, ela é tratada como lixo e descartada só para economizar caloria. Precisamente. Então, quando alguém faz flashcards de absolutamente tudo tentando forçar a informação para dentro da cabeça, através da pura repetição bruta, essa pessoa acaba gerando o que o Dr. Sung define como débito de aprendizado. Débito de aprendizado é como se fosse um cartão de crédito mental. E aí os juros do esforço nunca param de correr. É bem por aí. A informação repetida no flashcard, ela continua sendo um dado isolado e, portanto, é irrelevante para a estrutura geral do cérebro. A pessoa repete o flashcard hoje, o cérebro esquece amanhã porque não tem contexto nenhum. Aí ela revisa de novo semana que vem e o cérebro apaga de novo. O flashcard é, de fato, uma ferramenta incrivelmente útil, mas apenas porque a gente chama de informações de referência. Que seriam o quê, exatamente? São aqueles dados isolados que não têm uma lógica interna. Tipo, a capital de um país ou a dose miligramada de um remédio específico. Ah, entendi. Mas, para construir conhecimento complexo e dedutivo, basear o estudo neles é uma estratégia péssima. E já que os flashcards não são essa pílula mágica que a internet inteira vendeu pra gente, Longe disso. nós precisamos transitar porque a ciência diz que realmente funciona, né? Nossas fontes apontam para os 3 pilares fundamentais do aprendizado. A gente tem os facilitadores, que envolvem coisas essenciais como gestão de tempo, ambiente sem distração, foco. Isso é o básico que funciona. Exato. Aí a gente tem a recuperação, que é o ato de puxar a informação de volta da memória, e por fim a gente tem a codificação. E pelo que entendi, a ênfase total, o peso pesado das pesquisas mais modernas recai sobre essa última etapa, a codificação. Com certeza. Porque é na codificação que a gente separa os estudantes medianos, aqueles que sofrem de ansiedade antes das provas, dos grandes mestres da retenção. Por entender a codificação, a gente precisa ver a diferença entre o processamento superficial e o processamento profundo. O superficial é exatamente o que a gente acabou de descrever com os flashcards, sabe? Decorar sem contexto. Que é a informação que bate ali na superfície e em algumas horas o cérebro varre para fora. Exato. Já o processamento profundo
É um ato de integração intencional. É quando a gente pega uma ideia nova e, de forma ativa, compara, contrasta e conecta ela com os modelos mentais que a gente já tem na cabeça. Mas rola um problema estrutural nisso tudo, né? O nosso cérebro detesta fazer esse trabalho de integração. Odeia. E isso tem a ver com o conceito de carga cognitiva, certo? Exatamente. A carga cognitiva é, simplificando bem, a quantidade de esforço mental ou, tipo a memória RAM, que o cérebro precisa exigir para processar e organizar novas informações de uma vez só. E ele não quer gastar essa energia. Jamais. Ele prefere 1000 vezes aquele conforto passivo de só ler um texto de forma linear, sentindo aquela ilusão gostosa de que está absorvendo alguma coisa. Tá, mas o que isso tudo significa na prática? Pensando nessa mecânica toda, eu gosto de imaginar o cérebro como se fosse, sei lá, um guarda-roupa imenso e completamente vazio. Gostei, vamos lá. Se a gente chega de uma tarde de compras e simplesmente joga todas as roupas novas lá dentro de qualquer jeito, formando aquela pilha enorme no chão, isso seria o equivalente a essa memorização bruta. A gente sabe que as roupas estão lá. Sim, em algum lugar daquela bagunça. Mas a gente nunca vai achar, tipo, aquele pé de meia preto específico numa manhã de segunda-feira, quando a gente estiver super atrasado. E a prova disso é justamente o momento da prova, ou de uma reunião, que é quando a informação precisa ser acessada e... cadê? Não vem. Exato, dá branco. Mas, por outro lado, se a gente gastar um tempo instalando gavetas, colocando cabide, sabe? Separando as camisas por cor e as calças pelo tipo de tecido, isso seria o processo de codificação profunda. Perfeito. O trabalho inicial ali é super árduo, mas o acesso futuro àquela meia preta se torna imediato e zero estresse. Só que isso levanta uma dúvida muito cruel. Qual? Organizar esse guarda-roupa mental dá muito trabalho. Gera confusão, cansa demais. Se uma pessoa tá tipo exausta, com a cabeça quase doendo depois de uma hora de estudo super focado, isso não significa que ela tá fazendo a coisa toda errada. Olha, o que é fascinante aqui é que o material do Dr. Sung traz um conceito brilhante para responder isso. Chama hipótese do esforço mal interpretado. Tá, e o que seria isso? Muito fácil e natural, sabe? Que se a leitura de um texto está deslizando suavemente pelas páginas e tudo parece fazer sentido de cara, é sinal de que muito aprendizado está rolando. Mas a ciência mostra que é exatamente o oposto. Peraí, então quer dizer que o conforto é, na verdade, o inimigo do aprendizado? O conforto total na hora de estudar é o sintoma clínico de que absolutamente nenhuma conexão neural nova e duradoura está sendo criada ali. Nossa senhora. Aquela confusão inicial, sabe aquele nó na cabeça? Sei muito bem. Aquele cansaço mental que a gente sente ao tentar conectar conceitos que são difíceis, isso não é sinal de burrice. Isso é o equivalente àquela dor muscular que a gente sente no dia seguinte de um treino pesado na academia. Faz total sentido. Essa dor mental é o sinal exato, biológico e, mensurável de que o cérebro está criando novas pontes físicas entre os neurônios. É a neuroplasticidade acontecendo ali em tempo real. Se não tem confusão para desatar e esforço cognitivo para organizar, não tem aprendizado profundo. O cérebro não muda a estrutura física dele se não for extremamente necessário. Faz muito sentido na teoria. Mas na prática, sentir essa dor mental o tempo todo, encarando o material novo, pode ser meio esmagador. Pode levar a pessoa a simplesmente jogar a toalha e desistir. Sim, a frustração é um risco real. Então, agora que a gente sabe que o cérebro precisa obrigatoriamente suar a camisa, como é que a gente pode dosar e otimizar esse esforço todo? Boa pergunta. Digamos que alguém que acompanha a gente esteja lendo um livro acadêmico super denso. Como essa pessoa pode parar de tentar só engolir informação demais e focar na digestão correta desse material? É aí que as pesquisas entregam estruturas que a gente pode aplicar de verdade. O primeiro framework vital para dosar essa tal carga cognitiva é o sistema PASSER. É um acrônimo que funciona assim como um grande filtro. Ele ajuda a gente a classificar a informação que está chegando para saber exatamente qual máquina digestiva do cérebro a gente vai usar. Certo. Mas vamos evitar transformar isso numa sopa de letrinhas teóricas chata, né? Vamos construir juntos com um exemplo real para não perder o fio da meada? Perfeito. E imagina que alguém está estudando, sei lá, o sistema cardiovascular para uma prova de biologia ou para a faculdade de medicina. Como é que o PASSER se aplica na prática nisso? Excelente. Vamos usar o sistema cardiovascular.
A primeira letra é o P, de procedural ou prático. Isso é quando você precisa aprender a fazer alguma coisa. Tipo uma habilidade física. Isso. No nosso exemplo, seria a técnica de medir a pressão arterial com aquele aparelho, o esfigmomanômetro. Como que a gente codifica isso? Não é lendo sobre ele num livro, é executando com as mãos. A tática é praticar o movimento físico o mais rápido possível. Faz sentido. E a letra A? O A vem de análogo. É a necessidade da gente criar e criticar analogias com algo que a gente já domina. Então, em vez de só decorar como o coração bate, a gente cria a analogia. O coração é como uma bomba de água de um prédio, e as artérias são os canos principais. Entendi, cria uma imagem mental clara. Só que a codificação profunda de verdade acontece quando a gente critica a analogia. A gente se pergunta, tipo, onde que o coração é diferente de uma bomba mecânica? As artérias são flexíveis, os canos do prédio não são. Esse atrito, esse esforço, cimenta a informação na cabeça. Nossa, muito bom. E aí passamos para o C, né? Isso, o C é de conceitual. Aqui a gente lida com o porquê das coisas. Exige mapear as causas. No sistema cardiovascular, o esforço conceitual seria entender por que o aumento de sódio no sangue aumenta a pressão lá dentro daqueles canos flexíveis. Aquela velha relação de causa e efeito. Exatamente. Certo, então P, A, C. Faltam o E e o R. O E é de evidência. São os casos reais e os exemplos que dão suporte para esses conceitos. Na medicina, seria lembrar de um caso clínico específico. Tipo, teve um paciente que chegou com determinados sintomas de infarto. Isso tem que ser armazenado como uma narrativa e ensaiado mentalmente. E, finalmente, a gente chega no R de referência. Que é a hora que os nossos velhos conhecidos, os flashcards, ganham permissão para entrar na brincadeira. Exato. O R são os dados brutos e totalmente arbitrários. Tipo o fato de que a pressão arterial considerada normal é o famoso 12/8, 120/80. Que é um número solto. Não tem uma lógica dedutiva mágica nisso. É um dado convencionado. Para isso e somente para isso, a gente usa a repetição bruta do flashcard. Ou seja, o pacer ele atua como um sistema de reciclagem de altíssima eficiência. Gostei dessa analogia. Numa usina de reciclagem, ninguém processa vidro grosso na mesma máquina que processa uma caixa de papelão, sabe? Exato. Cada tipo de informação exige um esforço diferente para ser digerida direito. Mas olha, eu preciso levantar um obstáculo aqui que é super comum. Manda. Isso soa muito viável quando a pessoa está lendo um livro no próprio ritmo na casa dela. Mas e durante uma aula rápida, presencial ou um vídeo, onde a pessoa que está ensinando fala sem parar por 50 minutos? O instinto imediato de quem assiste é abaixar a cabeça e começar a transcrever cada palavra o mais rápido possível para não perder nada. Como resistir a essa vontade de ser uma verdadeira fotocopiadora humana? Olha, ser essa fotocopiadora humana é, no fundo, um instinto de sobrevivência. A gente tem muito medo de perder o conteúdo. Mas, neurologicamente falando, isso sabota o processo inteiro. Quando a gente tenta anotar tudo imediatamente, sabe, no mesmo segundo em que o professor fala a frase, a gente coloca o cérebro num estado que a pesquisa chama de modo de malabarismo. Modo de malabarismo? Como assim? Imagina um malabarista. Toda a energia cognitiva dele está focada apenas em não deixar os pratos caírem no chão. A informação entra pelo ouvido e desvia quase que diretamente para a coordenação motora da mão que está escrevendo ali. Gente, não passa nem pela razão. O córtex pré-frontal, que é a parte responsável por conectar ideias de verdade, é simplesmente contornado. Zero codificação e zero integração acontecem nesse modo. Caramba, e é exatamente por isso que a gente passa por aquela experiência super bizarra de, tipo, semanas depois, ler as próprias anotações de aula e pensar, fui eu mesma que escrevi isso? Parece que foi outra pessoa, eu não lembro de ter ouvido nada disso na sala. Esse é o sintoma clássico do modo de malabarismo. E a solução que o material de pesquisa propõe para isso é assustadoramente simples na teoria, tá? Mas exige muita disciplina prática. É a regra do atraso nas anotações. Atraso. Sim. Em vez de anotar no milissegundo em que você escuta a frase, a orientação é forçar uma espera de tipo cerca de 5 minutos. Você escuta ativamente, consome aquele bloco inteiro de informação prestando atenção plena. Tá.
e só escreve quando o professor faz uma pausa ou muda de assunto. Nossa, mas esperar 5 minutos inteiros de braços cruzados durante uma aula que é densa parece uma eternidade. A sensação de que a gente vai esquecer o que foi dito lá no minuto 1 gera um pânico enorme. Eu sei, e esse pânico inicial é real e supernatural, mas esse atraso é vital para o cérebro. Forçar essa janela de espera empurra o funcionamento cerebral a sair desse modo passivo de malabarismo e obriga ele a entrar no modo de organização. Entendi. Como o cérebro fisicamente não consegue segurar a transcrição exata de 5 minutos de fala na memória de curto prazo, ele é obrigado a se esforçar para sintetizar o que ouviu em conceitos centrais. Ah, faz sentido. Ele precisa extrair a essência do negócio. E esse esforço de síntese é o que gera a retenção real e evita o que a gente chama de sobrecarga de teoria. E isso se alinha brilhantemente com outro conceito trazido pelas fontes, que é o método da escada, para lidar com a leitura. É a ideia de que tentar entender a fundo, comparar os conceitos e já organizar anotações complexas na primeiríssima passada de olhos por um texto é pedir para o cérebro entrar em colapso. Com certeza. A abordagem correta é ler em degraus progressivos, né? É a divisão inteligente daquela carga cognitiva que a gente falou. No primeiro degrau dessa escada, que é tipo uma primeira leitura de reconhecimento rápido, o objetivo é exclusivamente entender a espinha dorsal do assunto. Uhum. Usando uma metáfora visual, nós estamos apenas moldando os copos vazios. Aí no segundo degrau, nós voltamos lá para o início e começamos a depositar as bolinhas de gude. Que seriam as informações. Isso, as bolinhas são os detalhes complexos e as evidências. A gente coloca elas dentro dos copos corretos que a gente já preparou na primeira fase. O cérebro lida muito melhor fazendo uma camada de cada vez. O que nos empurra para a evolução natural desse processo todo de organização e síntese, né? O nível avançado da codificação profunda. Nós estamos falando agora de abandonar de vez as anotações lineares e adotar os mapas mentais. Exato. Mas eu quero deixar muito claro aqui, não estamos falando daqueles mapas mentais puramente estéticos, cheios de lettering colorido para postar nas redes sociais, que no fim das contas são só cópias bonitinhas do índice do livro. Não é sobre fazer arte. Estamos falando de mapas, que são um reflexo orgânico de um cérebro que está ali tentando ativamente desatar um nó. O mapa mental funcional de verdade é estruturado através de outro framework essencial para o aprendizado ativo. Ele é chamado de GRIND. Lá vem mais uma sigla. Vamos traduzir isso para o nosso exemplo do sistema cardiovascular para não perdermos o contato com o chão? O que significa esse GRIND? Vamos lá. O G vem de grouping, que em português é o agrupamento de ideias similares. No nosso exemplo, em vez de listar todas as partes do corpo em ordem alfabética, o estudante cria um agrupamento apenas para os vasos sanguíneos. Ah, entendi. Colocando artérias, veias e capilares todos juntos num bloco só. Aí o R é de relational, que é a busca ativa pelas relações causais entre esses grupos. Então, seria puxar uma conexão mostrando como, o diâmetro dos vasos sanguíneos afeta diretamente a força que o coração precisa fazer. Uma relação ali de causa e efeito clara. Exatamente. O que nos leva ao I, de interconnected ou interconectado. Isso garante que nada fique solto no mapa. O conceito da pressão nos vasos precisa se conectar de volta lá com o conceito inicial de bombeamento do coração. É uma teia fechada. Perfeito. E o N significa non-verbal. O objetivo de um bom mapa mental é usar a menor quantidade de palavras possível. Em vez de escrever, por exemplo, o sangue flui com mais força. Você não escreve isso, você desenha uma seta mais grossa e de cor vermelha. O nosso cérebro processa o estímulo visual muito mais rápido. Faz todo sentido. E o D, por fim? O D é de directional, dando o fluxo lógico que os seus olhos podem seguir facilmente quando forem revisar. Olha, a diferença entre isso e o estudo normal é gritante, porque fazer páginas e páginas de anotações em linha reta, no formato de texto contínuo, a ciência considera isso um mero nível 0 de processamento. Nível 0. Já construir um mapa mental nesse formato GRIND, que você explicou, leva o processamento cerebral lá para o nível 3.
O mapa obriga quem estuda a tomar decisões de hierarquia o tempo todo, mas, assim, ouvindo todo esse detalhamento minucioso sobre encontrar relações, resumir textos, agrupar palavra-chave, a gente precisa enfrentar o elefante branco da tecnologia moderna. A famosa tentação dos atalhos. Exato. Com a inteligência artificial à nossa disposição hoje, o processo de agrupar blocos lógicos parece muito mecânico. A pergunta inevitável é: por que alguém deveria passar horas quebrando a cabeça para montar um mapa mental do zero, se a pessoa pode simplesmente pegar as 10 páginas daquele capítulo, jogar no ChatGPT e escrever, por favor, leia isso e gere os grupos hierárquicos e as conexões lógicas para o meu mapa mental? O resultado sai perfeito em 4 segundos. Nossa, isso levanta uma questão super importante e revela uma das armadilhas mais perigosas da era moderna para o nosso desenvolvimento cognitivo. O material que a gente analisou adverte de forma, assim, extremamente severa contra essa prática de terceirizar a cognição. É perigoso, né? Muito. Pedir para uma inteligência artificial fazer o trabalho de agrupamento e encontrar as conexões iniciais por você significa que você está ativamente roubando do seu cérebro o exato atrito que é necessário para gerar neuroplasticidade. Nossa, e para voltar lá para nossa metáfora do esforço físico de antes, usar a IA para montar o esqueleto das suas anotações seria o equivalente a você contratar um personal trainer super forte e ir até a academia, sentar num banco e pedir para ele levantar todos os pesos pesados enquanto você fica só assistindo. Exato. Esperando que os seus próprios músculos cresçam magicamente só de olhar ele fazer o esforço. É uma analogia irretocável. A inteligência artificial ganha os músculos lógicos de organizar as informações e o cérebro humano continua flácido e incapaz de reter o conhecimento de verdade. A tecnologia deve ser usada apenas como uma ferramenta corretiva. Como assim corretiva? A sequência correta é: a pessoa faz o trabalho duro primeiro. Ela cria os agrupamentos mentalmente, desenha um mapa no papel, sofre lá na confusão tentando achar a lógica de tudo. Sente a dor mental. Isso. E, somente depois de terminar esse esforço, ela mostra o próprio mapa pronto para a IA e pede: olha, verifique se a minha estrutura lógica faz sentido ou se eu deixei passar algum erro conceitual grave aqui. Entende? A máquina revisa o suor, mas jamais, em hipótese alguma, deve fazer o suor inicial no seu lugar. Olha, é uma constatação que exige uma dose grande de humildade. Especialmente porque a longo prazo isso se cruza com o último framework das nossas fontes de hoje, que foca na aquisição de habilidades complexas, o RAIL. O segredo principal ali é aceitar o tal do período de aprendizado latente. Fundamental isso. Em resumo, é aceitar que, ao implementar todas essas técnicas que são muito mais ativas e difíceis que a gente discutiu hoje, vai ter um período inicial bem longo onde a pessoa vai errar muito, sabe? Ela vai se sentir lenta, super frustrada, antes da curva de maestria começar de fato subir vertiginosamente. Requer muita resiliência. É preciso ter a coragem de ser temporariamente ruim em alguma coisa, até construir aquelas fundações que são sólidas para ser excelente no futuro. O que amarra de forma perfeita a nossa imersão analítica de hoje. A aplicação prática de toda essa ciência neurocognitiva tem um impacto que é transformador inegavelmente. Sair da ilusão de conforto ao ler um livro de forma passiva, abandonar a transcrição frenética e desesperada das aulas. O modo malabarismo, né? Isso, e passar a abraçar o desconforto produtivo, seja nos atrasos de anotações, na classificação inteligente do sistema Passer e na construção rigorosa dos mapas mentais. E a grande ironia disso tudo, e a recompensa final, na verdade, é que ao escolher intencionalmente esse caminho que parece ser muito mais difícil e doloroso ali no curto prazo, quem aplica essas estratégias acaba ganhando uma quantidade massiva de tempo livre lá no futuro. Simplesmente porque aquela necessidade de reaprender desesperadamente a mesma matéria nas vésperas de um prazo importante, essa necessidade desaparece. O conteúdo simplesmente fica retido na cabeça, disponível e pronto para o uso. O ganho em confiança, tanto na vida acadêmica quanto na trajetória profissional de quem precisa dominar coisas novas o tempo todo, é imensurável, né?
Nós abrimos essa nossa conversa falando sobre diagnósticos médicos, sobre tentar enxergar o invisível em exames de raio-x e sobre organizar os compartimentos de um guarda-roupa mental de informações. Mas processando o peso de todas essas revelações científicas, é meio difícil não levar essa mecânica toda para um lado um pouco mais filosófico agora na nossa conclusão. O buraco é bem mais embaixo. Pensemos um pouco na eficiência fria e implacável da nossa biologia. Se o nosso cérebro é projetado para apagar de forma tão impiedosa e sistemática os dados isolados que não estão ativamente interligados a um esquema maior de significado, cabe muito a gente se perguntar quantas das nossas próprias experiências de vida nós não estamos deixando escorregar pelo ralo da memória diariamente. Nossa, profundo isso. Quantos momentos valiosos, conversas que, sei lá, poderiam mudar a nossa perspectiva, insights brilhantes que a gente tem no meio do trânsito, ou memórias de infância maravilhosas nós perdemos silenciosamente ao longo dos anos, simplesmente porque a gente nunca parou para, de forma intencional, codificá-las e conectá-las na grande narrativa de quem nós somos de verdade. Fica esse convite para a nossa audiência. Observar não apenas como absorve o conteúdo denso de um livro, mas principalmente como investe tempo e esforço para codificar e reter as peças que formam a nossa própria vida. Até a nossa próxima imersão analítica.